À medida que transcorriam os dias, a polarização e a radicalização das forças alinhadas em apoio ao governo do presidente João Goulart e os conservadores e reacionários que a ele se opunham se tornavam mais intensas. No mês de março, essa radicalização chegaria ao confronto. No dia 13 de março, o presidente João Goulart convocou um comício na praça ao lado da Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Compareceram dezenas de organizações de trabalhadores e de outros setores populares, num total de 170 mil pessoas. O discurso do presidente Goulart reafirmava seu programa de governo, seu plano trienal e as reformas de base. A classe trabalhadora de todas as categorias profissionais estava no comício e dando apoio ao comício. Toda a estrutura de organização da sociedade, desde a sociedade de amigos do meu bairro até o Sindicato de Metalurgia São Bernardo, estava dando apoio absoluto à realização do comício do Rio. O comício da Central, ele tinha duas missões aí. Uma delas é fazer a propaganda, né? Fazer a discussão das reformas de base. Por outro lado, era também uma forma do Jango de criar clima político para não chegar ao golpe. Eu acho que no discurso da Central do Brasil, nós também já estávamos derrotados. Foi uma grande mobilização, mas ali as coisas já estavam muito asseguradas pela direita. No dia 19 de março, foi a vez da direita ocupar as ruas de São Paulo, com a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esta mobilização, fundamentalmente de mulheres da mais alta elite, foi preparada com bastante antecedência, com a campanha do Rosário, levada a cabo pelo pároco de Hollywood, o reverendo Peyton, contratado diretamente pelo governo dos Estados Unidos e seus órgãos de inteligência. Aqui, o santo reverendo juntou-se ao deputado monarquista Cunha Bueno e à dona Leonor Mendes de Barros, esposa do governador de São Paulo, e com o apoio da Liga das Senhoras Católicas, da organização Tradição, Família e Propriedade, dos integralistas, além dos préstimos de grupos paramilitares, como o Comando de Caça aos Comunistas e o Movimento Anticomunistas, lotaram as ruas da cidade. As piedosas damas cívicas vestiam-se de preto e levavam nas mãos terços e rosários. Levavam suas filhas, noras e sobrinhas. Arrebanharam suas empregadas domésticas e afilhadas. Do cortejo participaram também parcelas dos setores médios urbanos e as grandes empresas se organizaram para levar seus trabalhadores. Entre outros oradores, destacaram-se o governador do Rio, Carlos Lacerda, e o dirigente integralista Plínio Salgado. Era uma marcha tenebrosa. Era realmente assustador aquilo. Tinha bastante gente. São Paulo tinha se mobilizado para o golpe. O golpe já estava trabalhando. Dali eu achei que ia ter golpe. Eu fiquei muito chocado, porque o secretário do Partido Municipal comentou a marcha dizendo que era boa, porque o importante era ter mobilização nas praças. Ficou bastante claro que a posição do partido em São Paulo era uma posição totalmente iludida. Os marinheiros tradicionalmente sofriam uma condição de opressão, de humilhação por parte dos oficiais, e resolveram criar uma associação para a defesa dos seus interesses. Em 25 de março, eles fizeram uma grande mobilização dos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, reuniram, segundo a época, de 3.000 a 7.000 marinheiros e suboficiais, e o ministro da Marinha resolveu prender as lideranças e designou a unidade dos fuzileiros navais, comandado por Aragão, para fazer as prisões. No entanto, quando o Aragão chegou
no sindicato, diante da grande mobilização, do entusiasmo dos manifestantes, ele resolveu praticamente aderir ao movimento. Isso criou uma crise institucional dentro do governo, porque o ministro da Marinha se considerou desprestigiado, o que achava que a hierarquia estava sendo torpedeada e prejudicada. E, desse modo, os marinheiros ficaram, as lideranças e todo o movimento, tomaram o sindicato, ocuparam o sindicato. No final, foi trocado o ministro, foi demitido o ministro da Marinha, e o novo ministro resolveu negociar com os revoltosos, acabando dando anistia também. No dia 30 de março, sargentos e soldados organizam um almoço no Automóvel Clube do Rio de Janeiro para manifestar seu apoio ao presidente João Goulart. Durante o encontro, o presidente discursa reafirmando sua decisão de levar a cabo as reformas de base e alerta aos presentes para o perigo de um golpe de Estado. De março de 1964. Alta noite, tropas do Exército, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, se deslocam de Minas em direção ao Rio. Não se trata de mais uma conspiração, é o golpe. A disputa entre um programa de desenvolvimento nacional baseado na distribuição de renda e em uma independência do país com relação à política internacional e um programa baseado numa concentração de renda, na perda de direitos dos trabalhadores e no arroxo salarial, subordinado aos interesses dos Estados Unidos e do grande capital internacional, chega ao fim. No dia seguinte, 1º de abril, ao saber da movimentação militar, Jango avaliou a situação junto aos seus ministros. O presidente e os militares que o apoiavam interpretaram a atitude de Mourão como uma simples rebelião que se esgotaria por si mesma, assim que faltassem suprimentos e apoio logístico. Irritado, mas sem se desesperar, Goulart acreditou que muito rapidamente arrasaria com Magalhães Pinto. Mas Santiago Dantas alertou o presidente: não devemos nos deixar perturbar pelas emoções. É hora de manter a cabeça fria. Não é improvável que este movimento em Minas Gerais venha a ser apoiado pelo Departamento de Estado. Não é impossível que ele não tenha se deflagrado com o conhecimento e a concordância do Departamento de Estado. Na verdade, do gabinete presidencial, Dantas telefonara para Afonso Arinos, auxiliar administrativo de Magalhães Pinto. Dele ouviu que o governo norte-americano apoiava a sublevação e que não apenas reconheceria o estado de beligerância de Minas Gerais, com apoio diplomático, como também interviria militarmente no país, se fosse preciso. Dantas ainda comunicou ao presidente que navios militares norte-americanos se dirigiam para a costa do Espírito Santo. Certamente, essas afirmações pesaram sobre a decisão de Goulart de não resistir. No dia 1º de abril, eu estava no centro da cidade e eu estava descendo a escadaria que vai da rua Líbero Badaró para o Anhangabaú, e quando começou a haver uma gritaria ali. Uma gritaria, ganhou, ganhou. Outros falavam, é o golpe, teve uma gritaria, não teve briga, não é? Mas eu me lembro de muita gente que correu para a rua 7 de abril. Depois eu fiquei sabendo que ali era para guardar a telefônica. A Companhia Telefônica Brasileira ficava lá. Eu me lembro todo mundo escutando rádio e o Lacerda xingando o Almirante Aragão. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha! E o Almirante Aragão estava ali na Baía da Guanabara fazendo manobra. Isso.
e o que a gente sabe é que vários marinheiros estavam em terra na frente dos Correios, na frente da Telefônica, né? E eles foram presos. O golpe me afetou muito, tanto a nível do colégio, porque tivemos vários companheiros. Lá tinha a União dos Estudantes de Osasco, a UEO, e os companheiros foram presos, né? A diretoria quase toda, aquele movimento secundarista aqui em Osasco era forte. E o sindicato sofreu intervenção, portanto eu assisti a isso aí também, e vários companheiros das fábricas foram presos. Entendi muito bem o significado que aquilo era contra nós. Eu tinha começado a trabalhar na Scania. Eu trabalhava das 10 às 6 da manhã. Nós estávamos convencidos que o golpe vinha e a gente tinha pecado o seguinte: nós vamos ocupar os transmissores de ondas curtas que tem a comunicação entre as empresas. E aí nós combinamos dentro de cada uma das empresas, nós te pegamos os transmissores, vamos botar isso aqui e ocupamos a fábrica. Quando foi mais ou menos a 1h da manhã, chegou o guarda da Scania, da portaria, que era companheiro do partido, desceu correndo na minha sessão e dizia: olha, se manda você, tínhamos mais uns 2 ou 3 companheiros do partido, se mandam daqui que a polícia está aí na porta para prender vocês. Nós tínhamos esquema montado, saímos pelo fundo, viemos direto na sede do sindicato. Quando nós chegamos, não tinha uma janela no lugar, eles tinham estourado as portas, jogado a janela, todos os nossos arquivos estavam jogados no chão e uma parte pegando fogo lá de fora. Tentamos entrar em contato com o resto da diretoria do sindicato e com a direção do partido, não conseguimos. Eu mais um companheiro saímos e fomos procurando outros companheiros de outros sindicatos. Passei na minha casa, tirei a meu filho e a minha mulher lá de dentro, fui para a casa do meu irmão, morava no outro bairro, e quando foi lá pelo dia 2, aí a minha casa foi invadida pela polícia, me procurando. O Recife foi brutal, porque a repressão no Recife foi violenta, não foi como no Sul. Isso a gente tem certeza hoje. Nós íamos para o Palácio do Governo e assistíamos, enquanto íamos para o Palácio do Governo, todo o palácio sendo cercado por tropas, enfim, todo aquele aparato militar cercando o palácio. Quer dizer, já não podíamos ir para o Palácio do Governo. Aí tomávamos outra direção e durante o dia todo ficamos pela cidade, rodando. Recife virou essa coisa sombria e continuou sombrio, porque o tempo todo éramos vigiados, cercados, os secretários se reuniam lá no palácio. Quando foi dada ordem de prisão ao governador, e ele foi levado para a ilha de Fernando Noronha, e as pessoas foram levadas, algumas delas, para o DOPS. Pernambuco já estava organizado nas ligas do Julião, né? E tinha outras ligas que não eram do Julião, né? O Gregório, por exemplo, era um participante ativo e mobilizou muita gente no dia do golpe. E o Gregório continuava a dizer, tinha gente, mas não tinha arma. Vi pela televisão o Gregório Bezerra sendo arrastado pela rua. Eles televisionaram isso em Pernambuco. E sendo arrastado pela rua e jogado numa praça, uma praça pequena, e puseram um cartaz junto: este é um comunista, que isto sirva de exemplo. O Gregório deu uma entrevista no jornal, acho que é Correio do Povo, jornal de Recife, onde perguntaram para ele por que não houve resistência em Pernambuco. Ele, bem preso já, disse: porque não há comunistas em Pernambuco. Isso saiu com uma manchete no jornal. No dia do golpe, eu estava com o Dias na casa do Renato Guimarães, e o Dias telefonando para o dispositivo militar, os militares nossos. O Dias telefonava para o Teixeira bombardear era o chefe da Quarta Zanada, para bombardear o Palácio Guanabara, né? E o Teixeira respondeu, disse: não posso fazer isso. Isso vai jogar ainda mais o povo contra nós.
teve o bom senso e era um sujeito politicamente muito lúcido. E ele sabia que estava errado aquilo, né?